Olá, bem-vindo ao Apoio Amaral e hoje a gente vai falar sobre a segunda Revolução Industrial, assunto de história. Para entender a segunda Revolução Industrial, é preciso primeiro entender o conceito da primeira. Primeira Revolução Industrial, a Inglaterra estourou com a industrialização, tinha muito benefício por causa das grandes navegações e agora ela tem uma indústria muito abrangente. O que é que acontece? Segunda Revolução Industrial, todo mundo percebe que está com uma concorrência muito grande com a Inglaterra. Então, a primeira coisa que eles começam a desenvolver é a ciência. O cientificismo, ele é um conjunto de características que fazem as pessoas acharem que a ciência leva ao progresso, à explicação do mundo, à dominação da natureza. Com o cientificismo, caminha também a segunda Revolução Industrial, que trouxe criações como o processo de Bessemer, que cria o aço, os motores a combustão interna, que eles conseguem transformar energia térmica em energia mecânica, e o dínamo, que criou a eletricidade a partir de energia mecânica. Invenções como o automóvel e o telefone também se destacaram bastante. O alemão Karl Benz criou em 1885 um modelo que serviria como base em 1908 para o modelo Ford, que se destacou como a revolução dos automóveis. E também o telefone, criado em 1876, foi capaz de transformar ondas sonoras em impulsos eletromagnéticos. Quanto à Revolução de Meiji, foi a manifestação da segunda Revolução Industrial lá no Japão. Não só Estados Unidos e Europa sofreram as consequências da segunda Revolução Industrial, mas também o próprio Japão. O Japão ele vivia em uma condição parecida com a Europa medieval, onde o imperador ele era somente uma figura simbólica, enquanto os daimyos eram os verdadeiros administradores do poder público. Mas em 1860 foi quando a segunda Revolução Industrial chegou lá, na Revolução de Meiji, em que o imperador Meiji pôde revolucionar na educação, criou acordos com o Ocidente e possibilitou a modernização da política e da economia lá do Japão. A segunda Revolução Industrial, por mais que seja mais avançada do que a primeira Revolução Industrial, continuou trazendo as condições precárias dos trabalhadores e os operários. Infelizmente, as vilas operárias elas começaram a surgir lá na Europa e em vários países dessa região, principalmente por causa da segunda Revolução Industrial, afetando o campo. Como ela afetou o campo? Ela tirou o regime das terras comunais, que era quando um indivíduo tinha uma grande quantidade de terra e vários camponeses trabalhavam nela, e também modernizou o campo, o que beneficiou a nascente burguesia que crescia na região, burguesia agrária, e também os grandes proprietários que tinham muito dinheiro para investir em tudo que desse na telha. Quanto aos pequenos proprietários, eles foram muito prejudicados, principalmente por causa da crise de 1873, que fez com que o capitalismo ficasse bem travado por causa da grande quantidade de concorrência. Sem rumo para seguir, os pequenos proprietários que viviam no campo foram em busca de melhores condições na cidade. O acelerado processo de industrialização e urbanização que ocorria nas cidades prejudicou bastante coisa, principalmente aumentando o índice de criminalidade, o índice de miséria, também reduziu a oferta de emprego por causa da substituição das máquinas, a redução do salário, também a concentração populacional. Todos esses fatores juntos fizeram com que as pessoas parassem de querer ir para a Europa. A Europa em si, mas parassem de querer viver nas cidades. Começaram a migrar principalmente para a América. A maioria dos imigrantes eram homens jovens que sonhavam com a terra, sonhavam em ter um grande comércio e se sustentar de seu próprio trabalho, mas acabaram principalmente na América trabalhando em lavouras, mineração, sempre em condições muito ruins. Em geral, os Estados Unidos era o principal destino das imigrações, principalmente por causa das grandes oportunidades, mas na verdade eles queriam somente colonizar a região oeste, aumentar a mão de obra barata, ou seja, eles continuariam recebendo poucos salários, e também eles queriam aumentar suas fronteiras. Não foi só os europeus que migraram para a América, mas também os chineses. Em 1876, cerca de 25% da população emigrante que vivia na Califórnia era chinesa. Era do capitalismo financeiro. É o seguinte, a segunda Revolução Industrial ela influenciou bastante quanto à economia capitalista. Até meados do século XIX, quem permanecia era o capitalismo industrial. Lembra desse nome? Capitalismo industrial trabalha o seguinte: uma empresa começa pequena, com base nos seus lucros, ela vai reinvestindo na sua empresa e ela vai se tornando grande. Por isso que até o século XIX, a maioria das empresas era administrada por grupos familiares. Mas a partir do século XIX, a partir da segunda Revolução Industrial, a partir de 1870, começou a se destacar o capitalismo financeiro, que é o seguinte: instituições bancárias fornecem investimentos, empreendimentos, financiamentos, controlando as empresas
para assim que elas cresçam. Isso ocorre principalmente porque o investimento necessário para abrir uma indústria que transforma ferro em aço é muito maior do que o investimento necessário para criar uma indústria têxtil, por exemplo. Então a gente tem essa entrada do capitalismo financeiro. Com o capitalismo financeiro entra também as grandes concorrências e criam assim estratégias para evitar a crise. A crise de 1873 que aconteceu na Europa foi graças a concorrência, tinha muita gente brigando por tudo. Então eles criaram 3 estratégias para acabar com essa concorrência. A truste, que é quando 2 empresas se unem para reduzir a concorrência entre elas, dominando o mercado, aumentando os preços e controlando toda a produção. O cartel, que é uma associação perigosa e proibida, por exemplo, no Brasil, que ele tem como objetivo umas empresas realizarem um acordo para, assim, aumentar os preços e reduzir totalmente a concorrência. E a holding, que é quando a empresa grande compra empresas menores para dominar totalmente o mercado. Com a holding, que é a terceira estratégia, surgem os oligopólios, que é uma grande quantidade de capital e economias investida na mão de pequenas pessoas. Então, essas pequenas pessoas, com muito dinheiro, precisavam investir em outros lugares além da Europa. E aí nós chegamos no imperialismo africano, ou seja, o imperialismo europeu na África, que é quando as pessoas elas têm muito dinheiro e precisam vender suas mercadorias para novos mercados consumidores. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado. Estamos a cada dia melhorando aqui com o canal e eu girando aqui na cadeira de tudo bem, né? E é isso, tomara que vocês aprendam, tirem nota boa, e é isso, desejo tudo de bom, um cheiro, quer dizer, um beijo e tchau.